Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo, a todos os presentes aqui. O CAUCIV, do Núcleo de Inclusão Social, coordenado aqui pela nossa querida colega a doutora Fabíola, muito dedicada dentro do tema, ela realiza um workshop hoje abordando a atuação repressiva sob a ótica da informidade administrativa perante as fraudes do sistema de cotas étnico-raciais, com base na recomendação do CNMP. É uma discussão aqui aberta a todos, que quanto mais participantes quiserem fazer perguntas para elucidar, será bastante interessante para nós chegarmos a um trabalho melhor do Ministério Público. Passo a palavra já de imediato à doutora Fabíola. Boa tarde a todos e todas. Bom, primeiro eu gostaria de pedir para que vocês desliguem o microfone para a gente não ter aí uma confusão de áudios e quando quiser fazer perguntas, ligue o microfone, ou então vocês podem fazer por escrito também. Bom, gostaria de cumprimentar a todos e todas. Aqui também no Centro de Apoio nós temos muitos convidados, integrantes do NAT, outros colegas assistindo aqui. Este workshop ele tem por objetivo conhecer e discutir temas relacionados ao sistema de cotas étnico-raciais a partir da recomendação 41 do Conselho Nacional do Ministério Público. Lembrando que o primeiro aconteceu no dia 22 de abril. Nesse primeiro nós abordamos os fundamentos do sistema de cotas. O segundo aconteceu no dia 27 de maio e nós abordamos as fraudes e as comissões de verificação das cotas étnico-raciais e saímos com as seguintes conclusões. Primeiro, a reafirmação da importância e necessidade do sistema de cotas étnico-raciais como ação afirmativa contra a desigualdade racial e em nome de tratados internacionais e da necessidade de reparação do Estado brasileiro ante a história de escravidão da população afrodescendente. Segunda conclusão, necessidade de que os concursos e vestibulares prevejam um sistema misto associado à autodeclaração ou heteroatribuição, como forma de fiscalização das fraudes às cotas, baseando-se no fenótipo, preconceito de marca, e não no genótipo, gota de sangue ou chamado preconceito de origem. Terceira conclusão, que esse sistema possa ser instrumentalizado por comissões multidisciplinares previstas nos editais para fiscalização do sistema de cotas a partir da verificação preferencialmente presencial, somados a outras providências como entrevistas, exigência de fotos, formulário com múltiplas questões sobre vivências de discriminações, etc. Para quem não conseguiu assistir um ou outro, os links eles estão disponíveis na página do Centro de Apoio. É só clicar lá no Núcleo Inclusão Social que vocês vão acessar, vão encontrar um ícone chamado Workshop. Ali vocês vão encontrar. Bom, todos eles nós já falamos dos fundamentos das cotas, no ordenamento jurídico. E a recomendação número 41 do CNMP, que foi editada em 2016, define parâmetros para a atuação dos membros do Ministério Público para a correta implementação da política de cotas étnico-raciais e chamou a atenção para o seguinte, e é esse o tema de hoje. Primeiro, que aos agentes públicos é imposto o dever de observância dos princípios que regem a administração pública, especialmente por força do disposto no artigo 37, caput da Constituição Federal, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. E segundo, que em termos do artigo 11 da Lei 8.429 de 92, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente, 1. Praticar ato visando o fim proibido ou regulamento diverso daquele previsto, a regra de competência, e 5. Frustrar a licitude de concurso público.
Por isso, sob a ótica da improbidade administrativa e a atuação repressiva, né, de enorme avalia a presença de colegas aqui, nobres convidados, que através das suas experiências profissionais na área estão aqui para nos instrumentalizar ainda mais sobre essa temática. Então, vou apresentá-los já de antemão agradecendo muitíssimo, carinhosamente a presença de vocês, né? O colega Cristiano Jorge Santos, que é mestre e doutor em Direito Penal pela PUC de São Paulo, é chefe do Departamento de Direito Penal e Direito Processual Penal da PUC de São Paulo, autor da obra Crimes de Preconceito e Discriminação, é membro auxiliar do GT de Igualdade Racial do Ministério Público de São Paulo, é membro colaborador do GT de Enfrentamento ao Racismo e Respeito à Diversidade Étnica e Cultural da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP, atuou no Grupo de Combate ao Crime Organizado, destacando-se, dentre outras investigações, pela descoberta de autores de práticas racistas na internet, especialmente no Orkut, tendo sido autor da primeira denúncia por prática delitiva dessa espécie no Brasil. Uma investigação que, inclusive, ganhou destaque internacional, inclusive com matéria publicada no New York Times. Uau, hein? Recebeu o prêmio Luta pela Igualdade Racial da OAB e também o prêmio Dr. Benedito Galvão, da OAB, como reconhecimento da importante militância e incansável luta em favor do povo afro-brasileiro. Atualmente ele é o 7º promotor de justiça do patrimônio público e social. Agora vou falar do Dr. Luiz Alberto Segala Bevilacqua, que nos assiste, que está aí diretamente de Limeira, né? É mestre em Direito Constitucional pela Universidade Metodista de Piracicaba, foi professor de Direito Processual Penal e Direito Constitucional do Damásio, é professor do curso online preparatório para concursos públicos Adverum, ministrando nas matérias de processo penal, difusos e constitucional, autor do livro Magistratura e Ministério Público, Constitucional e Direitos Humanos, Questões Comentadas, já foi assessor do Procurador-Geral de Justiça, como secretário executivo dos núcleos do GAEC, Grupo de Enfrentamento ao Crime Organizado do Ministério Público, foi professor do curso de Lavagem de Dinheiro, Ministério da Justiça 2008, professor convidado da Escola Paulista de Magistratura Regional Americana na disciplina Direito Penal, professor da Escola Superior do Ministério Público na disciplina de Direito Processual Penal e atualmente, Dr. Bevilacqua é o 4º promotor de justiça da comarca de Limeira e autor da ação civil pública proposta lá na comarca contra 43 pessoas em um município, justamente visando decretar a nulidade da nomeação aos cargos de provimento efetivo por eles exercidos, em razão da fraude ao sistema de cotas. Eu gostaria de agradecer, de enaltecer aí a importância da participação de vocês dois aqui no nosso workshop. E Dr. Luiz Alberto, colega de muita longa data, gostaria de dar a palavra inicialmente à Vossa Excelência, né? E por mais ou menos até uns 20 minutos, etc. Acho que seria muito interessante o senhor comentar sobre essa sua experiência como promotor de justiça, então, do patrimônio público, a respeito dessa investigação que culminou na instalação do inquérito civil e também nesta ação civil pública que me parece que ainda está em trâmite, apesar dela ter sido ingressa em 2014, né? Muito obrigada. Eu agradeço. O áudio está... Vocês estão me escutando bem? Só para o teste inicial? Estamos. Porque aqui está havendo um pequeno corte. Eu não sei se entende direito. Eu começaria com os comentários, 20 minutos, é isso, doutor Fabio? Pode começar, não precisa me chamar de doutora, né? Então, forte abraço aos colegas, doutor Tiago, ao Cris, os demais que estão aí, e os demais convidados, né? É um prazer poder participar desse workshop e dar a oportunidade de a gente comentar a experiência aqui no interior, um tema tão relevante para a nação, né? E buscar o cumprimento do papel do Ministério Público, né? Da função institucional, que é, dentre elas, uma das mais importantes, na fiscalização dos atos do poder público, em especial o assunto de cotas raciais. Bom,
estava a fundo, vocês podem perceber que a ação foi proposta em 2014, portanto antes da resolução do CNMP. Achei interessante o trabalho do nosso colaborador, do nosso servidor, em relação ao tema, nos aprofundando, porque nós tínhamos, à época, não tantas questões normativas como temos hoje. E, por estarmos na comarca já há 23 anos, nós conhecemos um pouco das nuances do poder público e, dentre elas, as mazelas que, infelizmente, assolam as fileiras do serviço público mineiro. E começamos a levantar informações e saber coisas que nos surpreendiam. Pessoas de olhos azuis, de tez branca, que se passariam por verdadeiros europeus alemães, galgando cargos da administração pública. E houve aqui, houve lá, um cidadão reclamando, um absurdo, passamos a investigar o inquérito civil. E pensando em cima da legislação, obviamente adotando a tese de que a pessoa, o candidato, tem que ostentar o fenótipo da raça negra ou parda, e não o genótipo, devemos por bem que deveríamos mexer nisso. E vimos que a autodeclaração não se encontrava com a realidade fenotípica dos investigados e que a comissão que analisava toda essa situação estava falhando. Infelizmente estava falhando. Comissão formada por políticos, estavam deixando passar isso, certamente, a nosso ver, prejudique muito aqueles que efetivamente necessitam dessa benesse de ação afirmativa, que é crucial para uma nação onde você tem, se não me engano, mais de 50% de pessoas que mereceriam, que teriam essa felicidade, ou seja, parece que 87%, de 87%, mais de 20% ostentaria isso, ou seja, é um absurdo. Pessoas de tez branca, pessoas que não possuiriam os dois critérios, ou seja, uma sentença até o segundo grau de afrodescendentes, juntando terceiro e quarto, ou nem juntando documentação, nós chegamos a galgar a investigação nesse sentido. Ou seja, pessoas que não tinham dificuldades pela sua situação fenotípica para uma alocação no mercado de trabalho, em especial no serviço público. Então, com base nisso, nós não tínhamos aqui uma impressora colorida, levei para casa e solicitei a fotografia de todos os investigados. Então, a própria fotografia da... Doutor Beto, teve um probleminha no áudio, eu não estou conseguindo te ouvir. Quer fazer um teste de novo? Desculpa. Sumiu mesmo o áudio. Estamos ouvindo? Desativaram. Isso, ótimo. Voltou? Voltando, você estava falando das fotografias, isso. Então, realmente para mim também, quando você falava, dá uma sumida assim, uns 3, 4 segundos, depois volta. Bom, recebendo as fotografias, a investigação ganhou forma, colocamos as fotografias na inicial, o centro de apoio parece que já disponibilizou, e entramos com a ação. Infelizmente, essa ação ela está a passos, vamos chamar de tartaruga, porque proposta em 2014, houve troca do magistrado aqui, o magistrado se removeu para outra comarca, muitos juízes substitutos ali assumiram, ela correu um pouquinho, mas nós acreditamos que é uma ação que possa até ser julgada de forma antecipada. Entendemos que tem muitos requeridos, muitos réus nesta ação, porque toda a comissão que faz análise, que a nosso ver, com devido respeito, falhou, e todos aqueles que se auto-intitularam afrodescendentes, que a nosso ver, com a devida velha, não preencheriam os requisitos. E lendo a resolução aqui, já para me alongar muito, a recomendação 41 de 2016, nós percebemos que a ação ela se harmoniza com o que o CNMP vem dizendo. Eu acho que o Ministério Público
tem que ficar mesmo em cima, porque como se trata de uma comissão que viu os candidatos, os integrantes viram os candidatos e poderiam se certificar de que eles não ostentavam as condições fenotípicas, inclusive requeridos de pessoas de famílias abastadas da cidade, o que salta aos olhos mais ainda, tirando a oportunidade daquele que realmente necessita desse nivelamento justo feito pelas ações afirmativas. Então, nós entendemos que houve essa graça aos princípios do artigo 37, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, no que concerne essa situação, e deixar entrar pessoas que não ostentariam as condições fenotípicas para poderem concorrer nessas vagas que a lei municipal de Limeira, atendendo a legislação federal, determina de 20%. Então vamos aguardar agora o pronunciamento do Poder Judiciário. Infelizmente eu saí da ação, houve criação de cargo na comarca, eu agora sou promotor de defesa do meio ambiente e habitação e urbanismo, mas a colega que assumiu as novas atribuições certamente dará cabo ao trabalho do Ministério Público. Estou à disposição para eventuais indagações. Muito obrigado. Muito obrigada. Interessante é lembrar que essa foi uma ação inédita na época, antes da resolução, né, da recomendação. E é muito interessante quando o senhor traz a forma como os fatos chegaram ao seu conhecimento, né? Ainda que tenha sido feito ao descalabro aí de total fraude em relação ao sistema de cotas, né? Inclusive foi feito por uma pessoa que tinha conhecimento específico sobre a matéria. Lembramos, nós já falamos aqui nos outros workshops da importância dos conselhos municipais, da criação de conselhos de igualdade racial, justamente para contribuir na fiscalização do Ministério Público a respeito disso. Mas eu não vou me alongar, existem muitas perguntas aí a serem feitas para o senhor em relação a essa ação. Eu vou agora passar a palavra para o nosso colega, querido colega, Dr. Cristiano. Sua Excelência está com a palavra. Irai. Já estou no vídeo? Já está. Então tá bom. Bom, primeiramente queria pedir a Fabíola, minha querida amiga também, que não me chame de doutor, né? Queria cumprimentar aí à distância meu querido amigo Beto Bevilacqua, dizer que Fabíola e Bevilacqua são dois promotores que muito orgulham o Ministério Público Paulista e brasileiro. Parabenizar o Centro de Apoio, na pessoa do querido amigo Thiago Zarif, que é o coordenador, pelo trabalho incansável que vem desenvolvendo aqui, e ao colega Arthur, que por sua vez está fazendo um trabalho bacana aqui na área do patrimônio público. Queria também saudar o pessoal do NAT, os funcionários todos que nos auxiliam, sem eles não seria possível nada disso. E vamos ao tema. Bom, em primeiro lugar, queria parabenizar o Bevilacqua pela iniciativa brilhante, porque esse é um problema muito grave. Vejam, nós temos uma questão que ainda não está bem resolvida, a meu ver, no Ministério Público do Brasil e muito menos no Ministério Público de São Paulo, que é dar a verdadeira importância ao tema do racismo. Muitos dos colegas, infelizmente, ainda não entenderam a dimensão, a relevância desse tema. Relevância que vem destacada na própria Constituição Federal, do ponto de vista formal, quando estabelece o princípio da dignidade da pessoa humana no artigo 1º do texto magno, quando fala da proibição de qualquer forma de discriminação, inclusive racial, no artigo 3º da Constituição, quando fala no artigo 5º caput, que um dos princípios primordiais, um dos mais importantes, que é a igualdade, e, por fim, a previsão no artigo 5º, inciso 42 da Constituição, de que o racismo é crime imprescritível e inafiançável sujeito à pena de reclusão. Só por isso, nós já deveríamos ter a percepção, a sensibilidade de verificar que isso não é um tema rasteiro, isso não é um tema secundário, isso é primordial. E isso tem que estar no DNA do promotor de justiça, que é um cidadão diferenciado pela possibilidade que tem de atuar em prol da sociedade e mudá-la.
e especialmente no que tange a nossa condição de vitrine. Nós promotores somos procuradores de justiça também, somos o quê? Somos pessoas que ocupam cargos públicos e as nossas ações repercutem de uma maneira muito maior do que um episódio que seja praticado, protagonizado por uma pessoa que não exerce esse cargo público. Então, eu acho que já chegou o tempo de cessar piadas racistas, mesmo que seja na hora do lanche, cessar comentários inadequados. Nós temos que nos moldar a uma nova realidade. E essa realidade, ela é muito cobrada pela sociedade. Então, primeiramente, nós temos que fazer uma autorreflexão, promover uma mudança interna. E depois, nós temos que começar a colocar a mão na massa, começar a trabalhar na área criminal. Quantos casos de racismo, de injúria qualificada, que deveriam ter uma atenção especial do colega para que fosse seguida adiante, para que as provas sejam melhoradas, se assim for, e não gerar o arquivamento, como infelizmente nós temos aí em grande quantidade. É lógico, existem casos de arquivamento, mas muitos deles, infelizmente, a gente vê que com boa vontade teria gerado uma denúncia. Falando aqui da área civil, eu mais uma vez parabenizo o Bevilacqua pela iniciativa e digo o seguinte: existe um termo que é, na verdade, muito interessante quando se fala em condição de afrodescendente, condição de pessoa negra, condição de pessoa preta, condição de pessoa parda. Geralmente, as pessoas não querem ser pretos, pardos, nem negros, né? Quando se faz uma pergunta para uma pessoa negra, uma pessoa branca, você é racista? Muitas vezes ela diz, não, eu não sou racista. E se você perguntar para ela, mas você gostaria de ser preto? Você gostaria de ser negro? Provavelmente ela vai dizer, não, não gostaria. Por que não gostaria? Porque evidentemente que o negro tem uma série de dificuldades a mais que uma pessoa branca. E esse é um dos motivos pelos quais se legitima a política de cotas, as ações afirmativas, que, como nós sabemos, já foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem, diante disso, nós estamos diante de uma realidade que impõe aos os indivíduos que exercem o poder executivo nas esferas federal, estadual e municipal, que imponham a política de cotas, que estabeleçam um percentual de vagas para pessoas negras, chamando-as de pardas, pretas, afrodescendentes. Isso é o que menos importa. O que importa é o estabelecimento dessas cotas. Agora vejam, se a pessoa branca não quer ser preta, é bastante significativo que a gente veja que no caso dos concursos públicos, quando há uma ideia de facilidade de ingresso ao serviço público por um concurso para uma pessoa que seja negra ou parda, então ela passa a querer ser negra. E isso tem um nome, é um nome interessante, que é o afro-oportunismo. Então a pessoa é branca, mas só quer ser negra nesse momento. E infelizmente isso tem se verificado em um número significativo. Brasil afora, inclusive há uns 4 anos houve um problema gravíssimo no concurso para procurador do município de São Paulo. Por quê? Porque não houve a tomada de cautelas devidas por quem redige o edital do concurso. Isso é muito importante. Atenção para o edital. Por quê? Porque, primeiramente, é preciso estabelecer o critério e a especificação do critério fenotípico. Ou seja, não basta dizer que a pessoa seja negra, porque ela pode dizer, bom, geneticamente eu sou negra. No caso aqui do município de São Paulo, houve, como o Bevilacqua bem disse com relação a Limeira, uma candidata que era branca, muito branca, ruiva de olhos verdes. E ela trouxe, para comprovar sua condição de afrodescendente, porque o termo foi utilizado era esse, né? Ela trouxe uma foto de um casal, uma mulher branca e um homem negro, e disse, esses daqui são os meus bisavós. Portanto, se o meu bisavô era negro, eu tenho uma carga genética negra e sou afrodescendente. Muito bem. Há diversos africanos, né? Aquela atriz Charlize Theron, né? Loira, de olhos claros, bonita, bem branca, ela não é afrodescendente, ela é africana. Então o fato dela ser loira não faz com que ela sofra o racismo, mesmo sendo africana. Então por que um afrodescendente vai ter direito a isso se ele não tem um fenótipo que faz com que ele sofra as desigualdades que infelizmente são comuns relativamente às pessoas pretas, negras, pardas? Então
é fundamental, como já dito na resolução do CNMP, que nós entendamos que a autodeclaração não é um critério absoluto. Ele não é o único critério a ser adotado. E, por via de consequência, se faz necessária a inclusão nos editais de uma comissão de verificação. Exatamente para quê? Para se evitar a burla ao princípio maior, que é a previsão da política de discriminação positiva ou ação afirmativa, também chamada de cotas. Então, essas comissões devem ser formadas, criadas com seriedade para evitar aí ingerência política na escolha e, evidentemente, que, a partir do momento em que se constata essa burla, caracterizado fica o ato de improbidade administrativa, por violação ao previsto no artigo 11, inciso 5 da Lei de Improbidade, que fala que caracteriza ato de improbidade administrativa frustrar a licitude de concurso público. Então, é muito importante que os colegas pelo Estado todo atentem para esses editais, verifiquem se há reserva de cota em razão da condição de raça ou cor das pessoas. E mais do que isso, que examinem a fundo esses editais. Um outro dado que eu reputo muito interessante, Fabiola, Bevilacqua e demais, é a necessidade no edital de uma declaração de próprio punho. Porque se a pessoa faz uma declaração de próprio punho, dizendo que é negra, sob o aspecto fenotípico, etc., ela se sujeita, e fica muito mais fácil a prova, ela se sujeita, evidentemente, a uma punição no âmbito penal por falsidade ideológica. Lógico, desde que comprovado o dolo, né? Desde que não seja uma situação limítrofe. Mas, com certeza, a providência que eu acabo de referir fará com que muitas pessoas se sintam inibidas e não tentem mais burlar esse sistema. Então, algo que é importante aqui, fazendo um breve resumo. Primeiro, verificar se no concurso há reserva de vagas. Segundo, se existe uma comissão de verificação. Terceiro, se essa comissão é séria. Quarto, se o critério adotado especifica o que tange ao fenótipo e não só uma expressão genérica como afrodescendência, etc. E, por fim, que se preveja essa declaração de próprio punho. Eu acredito que, com tudo isso, o promotor de justiça terá um instrumental muito maior e terá a possibilidade de uma atuação muito mais eficiente do que se ele simplesmente deixar a coisa acontecer. Agora, a partir do momento em que já se constata que a coisa já andou, que o concurso já está em andamento, é importante tomar as providências, se for o caso, anulá-lo, para que nós possamos fazer com que essas pessoas que sofrem no dia a dia discriminação e preconceito em razão da sua raça sintam que o Estado efetivamente, e não apenas no âmbito formal, está agindo para combater a desigualdade. Excelente, excelente. Vou ficar aqui do lado do colega que fica mais fácil. Esse encontro de hoje foi marcado justamente para a gente discutir um pouco os aspectos repressivos, né? Nós pensamos em fazer esses workshops em 4 blocos, deixando por último os aspectos preventivos. Nós percebemos aqui no Núcleo de Inclusão Social que existem dois lugares de promotoria com essas atuações. As promotorias de inclusão social se incumbem da atuação preventiva, né? Então, quando se casa a atuação da promotoria de inclusão social com a promotoria de patrimônio público, uma consegue ali evitar que chegue na outra, né? Então, quando uma promotoria de inclusão social realiza todo esse trabalho de recomendação para a inclusão nos editais do sistema de cotas, né? Essa recomendação, nós temos modelos já disponíveis no centro de apoio. Quando faz essa análise, né? Coloca nessa recomendação como essas comissões devem operar, como elas devem ser compostas, tal como nós falamos no último workshop, isso também funciona como um caráter preventivo muito útil, mas eu queria, obviamente tem outras maneiras aí de atuar, e nós vamos abordar com o colega Valério no próximo dia 12 de agosto e com a colega Cristiane Hilal de Campinas. Mas eu queria aqui trazer para você, que vocês trouxessem para nós, né? Eu, por exemplo, estou na inclusão, nós temos aqui o Arthur, que é do patrimônio público, que vocês falassem um pouco quais são as consequências. Eu vi que o colega Bevilacqua entrou com ação contra essas 43 pessoas e também contra o município, né?
O que acontece com essas pessoas? Inclusive saiu no Fantástico recentemente um caso de um funcionário que ingressou no INSS e ficou evidente ali a situação de fraude. Esse caso está sendo investigado. No caso dele, criminalmente, sobre o que ele pode responder, e ele perde os direitos políticos, perde o direito de concorrer de novo a um concurso público. O que fica isso? Queria fazer essa pergunta para o colega Bevilacqua, já que tem algumas, no pedido, né, já houve inclusive aqui pedido de suspensão de direitos políticos, pagamento de multa, etc. E aí depois eu vou passar para as perguntas que foram feitas aqui pelos colegas que estão nos assistindo. Perfeitamente. O que o Cris falou, inclusive a parte que você tem na narração, a questão do oportunismo, né? Do oportunismo. Então, como ele bem disse, esses atributos, muitos daqueles de forma preconceituosa não querem ter no meio social, mas quando há a benesse que o Estado traz para fazer o equilíbrio, né? Trazer a isonomia que se aguarda, que viesse naturalmente da sociedade brasileira, que deveria haver igualdade de oportunidades e nunca, sempre rechaçarmos qualquer tipo de distinção por causa de raça, de cor, enfim, de qualquer outro critério que gere discriminação, essas pessoas correram. E também, obviamente, incluímos, além dos candidatos, incluímos essa comissão. Porque aqui nós temos a comissão que, nos casos duvidosos, passa ali uma literal vistoria humana, é só olhar para o cidadão. E esta comissão, formada por pessoas conhecidas, ex-vereador, enfim, falhou, até que pode se cogitar, até culposamente, mas incorreram, a nosso ver, até prova de contrário, que até agora não vimos, em ato de improbidade administrativa, como bem o Cris falou, e as consequências advindas da lei, colocamos também no artigo 11 da lei, desvio de finalidade, a devolução do valor do salário a título de multa. Um dos prefeitos a gente vê de 100 vezes o valor dos salários. Nós sabemos sim que aqueles que estão trabalhando não ouvem porque ouviram uma questão que deve ser analisada, pode até ser que eles peçam perícia, né? Em relação a isso, para se comprovarem também com situação fenotípica, enfim, muita água vai rolar. Mas o Ministério Público aqui, e volta a frisar, os louros são quem deu esse toque, quem foi o servidor do Ministério Público, porque nós estávamos, inclusive, nessa época, com força-tarefa da época, com intenção da época, em cima da administração pública, e lendo o trabalho valoroso de Bruno Momento, social de promotoria, que me explicou, fomos a fundo e descobrimos que realmente estava havendo fraude, e notadamente uma comissão, a meu ver, propositada da comissão, estava deixando passar pessoas comprovadamente que não ostentavam as características fenotípicas, e nós não adotamos a teoria da única de sangue, que, como eu disse, não é por isso que há discriminação. A discriminação é sim pela aparência. O Brasil precisa enfrentar isso, o Ministério Público precisa fazê-lo, e mais preventivamente, para que isso não aconteça. As consequências, como a Fabíola perguntou, nós estamos pedindo a nulidade das nomeações, as multas e os corolários aí da ação de improbidade, que é a suspensão de direitos políticos dos gestores públicos omissos. Obrigada, Bevilacqua. Tem uma pergunta que foi feita, eu vou até colocar para os dois, se quiser falar um pouco sobre a questão dos crimes possíveis. Não, o que eu disse, o Bevilacqua já complementou, essa multa de até 100 vezes é importante, suspensão dos direitos políticos, perda do cargo público. Então, me parece que essas pessoas que ingressaram burlando a finalidade do concurso, burlando as regras do edital, elas estão sujeitas a devolver com a multa de até 100 vezes o salário recebido. Então isso é muito importante, isso é muito relevante, além da proibição de contratar com poderes públicos e etc, etc. Então, as consequências da lei de improbidade administrativa para quem viola as previsões do artigo 11 da LIA. Agora, no âmbito... Só uma adendo, foram 3 ex-prefeitos. 3 mandatos, né? Os 3 continuaram, o segundo e o terceiro continuaram a fazer o que o primeiro estava fazendo. Então o período maior foi
ser réu em ação civil pública, e inclusive a ficha suja com cassação oriunda da Câmara entre ações de improbidade do Ministério Público local. Mas eu vejo sua importância a essa, tanto a preventiva quanto a repressiva. E lembrar, né, Bevilacqua e Fabiola, acho que isso deve estar acontecendo em muitos municípios do estado. Isso, se o colega passar um pente fino nesses editais de concurso, nós vamos detectar vários casos assim, e é importante que nós possamos ter uma nova modalidade de atuação. Inclusive aqui na capital nós temos 10 promotores do patrimônio público, não me recordo de haver algo nesse sentido. Mas pode ter certeza que graças a esse trabalho seu de apoio, a esse seu trabalho, a dica do seu oficial de promotoria, que nós passaremos até, e vou levar, me comprometo aqui, levar para a próxima reunião de promotoria para que a gente faça uma análise mais cautelosa dessa questão. É assim que a gente vê como é importante a troca de informações, e o papel do centro de apoio nessa hora é fundamental. Muito bem. Olha, já temos um resultado extremamente positivo. Muito obrigada, Cristian. Eu queria aqui trazer a pergunta feita pelo colega Rafael de Oliveira Costa. É a seguinte: gostaria de saber dos palestrantes para quais aspectos os colegas devem verificar no âmbito da improbidade administrativa em relação ao método da heteroidentificação admitido pelo STF para a responsabilização dos componentes da comissão. Olha, na minha ação, nos casos de dúvida, o candidato é chamado. Nos casos de dúvida, a lei é clara, a lei municipal. Nos casos em que houver dúvida, ele se autodeclara, né? Mas não juntou um documento, eu chamo. Então, nosso dever ficou claro, porque chamando essas pessoas, e as que sentaram nos bancos dos réus, são pessoas com tez clara. Tenho gente aqui de olho verde, né? Que não conseguiram trazer por hora de que são realmente ostentam as características fenotípicas. Então, se no caso de dúvida, onde ele se autodeclara e ele não juntou documento de prova de que ele tem uma ascendência afrodescendente, e ele não ostenta as características fenotípicas, a nosso ver, ele deveria ter sido rejeitado. E não foi. Então, quando você está de frente para a pessoa e ela não ostenta tais características, e colocamos inclusive aqueles que poderiam provar que teriam afrodescendência até o 2º grau. Nós pegamos situações de 4 graus. Então, a ação só sufocou esses casos absurdos, né, que, a nosso ver, eles deveriam ter sido barrados. Agora, é interessante que nessa ação não houve nem concessão de liminar, né? Porque, como tem um ponto subjetivo, né, nós entendemos por bem não ousar na liminar, notadamente também porque há entendimento que se presta o serviço não deve devolver, embora colocamos na ação que esse serviço seria abuso e é dano ao erário, né, funcionamento do Ministério Público, mas agimos de forma prudente, notadamente porque ainda na época da propositura nós não tínhamos os nortes do CNPq desse belo trabalho que o Ministério Público, através do que nós estamos fazendo. Na cidade, teve alguma repercussão em relação a essa ação? Na ocasião da distribuição da ação, teve sim. Isso revolta o contribuinte, revolta o afrodescendente que funcionar com as características fenotípicas, né? E eu acho que fortalece o Ministério Público. Nós não queremos cometer nenhuma injustiça, né? E o Ministério Público não busca isso, busca a fiel aplicação da legislação e defender os princípios fundamentais, dentre esses, essa discriminação que é rechaçada desde o Constituição Federal até o mais fraco ato normativo, mas há casos, a nosso ver, com devido respeito e entendimentos contrários de completa atividade para os requisitos para ocupar cargo através das ações afirmativas. Sim. Tem uma outra pergunta que foi feita, a seguinte, Dr. Bevilacqua, os servidores que assumiram os cargos públicos indevidamente seguem trabalhando, aguardando o julgamento da ação? Essa é a pergunta. Eles seguem aguardando, como não foi concedida a liminar, a ação foi proposta em 2014, até hoje não foi julgada. Então, até hoje, esses servidores, mesmo tendo fraudado de uma forma evidente, descaradamente, com repercussão no município, passado por 3 prefeitos,
essas pessoas continuam nesses cargos? Exato. Como eu disse, tem um ponto subjetivo. Tá? Amanhã, aquele servidor que eventualmente comprove perícia ou comprove que ele tem afrodescendência, né, em segundo grau, inclusive ostenta algumas situações fenotípicas que a fotografia não foi possível até ali, né, e nós pegamos as fichas funcionais aptas, nós entendemos por bem em sermos cautelosos, né, e sermos cautelosos, porque o dano pode ser drástico. Então, volto a frisar, esse juízo de evidência, o juiz certamente fará em final de discussão. Por isso, eu acredito que essa ação já deveria estar julgada, e mesmo com perícia. Tá? Então, o julgamento antecipado mesmo com perícia. Mas já informei no início da minha fala as causas que entendo terem militado para a morosidade, como falta do magistrado titular, né? Auxílio, não que eles não tenham primado pelo serviço público, mas a retirada de um juiz que conhece a causa para outro que se inicia, uma causa volumosa, com essa quantidade de réus, a resposta preliminar que eles têm na ação, depois a outra contestação e assim vai, é uma ação que com certeza gera morosidade. Espero que agora, já que essa demanda do jeito, que se realize. Tá? Teve um probleminha no áudio aqui. Eu vou, enquanto o colega verifica o áudio, eu vou pedir para o colega Cristiano complementar. Só queria lembrar que no último concurso do Ministério Público, concurso de ingresso à carreira, salvo engano da minha parte, mas eu acredito que eu não estou enganado não, a comissão analisou e fez entrevistas pessoais com todos aqueles que foram para a fase oral e que se declararam, que autodeclararam negros. Isso é importante, isso é muito importante. E eu não sei se estou aqui fazendo um pré-julgamento ou não, mas uma grande parcela desses candidatos não se apresentou em entrevista. Então é evidente aí que muitos podem ter tido um problema de saúde, outros podem ter desistido do concurso, outros podem ter sido aprovados em outro concurso, mas também a gente não pode descartar, hipoteticamente, falando em tese, que alguém tenha se sentido inibido, tendo frustrado inicialmente, porque uma fotografia também ela é muito sujeita a uma alteração. Hoje em dia, com Photoshop especialmente, você pode até fazer um processo aí de bronzeamento artificial, pode escurecer a sua pele, pode alargar um pouco o seu nariz, pode mudar um pouco o tipo de cabelo, isso no Photoshop ou até por meios artificiais. Agora, numa condição de presença, fica bastante mais difícil fazer essa espécie de maquiagem para efeito dessa burla que nós já chamamos aí muito claramente de afro-oportunismo. Eu adorei. Bom, eu até trazendo um pouco essa sua reflexão sobre o afro-oportunismo, eu queria colocar um pouquinho de pimenta na nossa discussão. Na ata do CNMP, da audiência pública, que foi a origem da recomendação, constam reflexões sobre até uma possível prática de racismo na prática das fraudes, já que não se trata de 43 pessoas apenas que estão ali fraudando, mas tirando aí toda a oportunidade, né, dos negros ocuparem aquele espaço, né, e assim reafirmando a ação afirmativa que fundamenta o sistema de cotas. Inclusive, houve uma fala sobre isso, sobre que isso pode configurar uma prática de racismo. Eu queria apimentar o doutor Cristiano aqui para falar um pouquinho sobre isso. Ainda que não configure crime especificamente de racismo, isso pode ser considerado um racismo, porque a fraude é evidente, está tirando o lugar da pessoa. Veja, eu acho que, primeiramente, crime não há. Não há, estudo esse tema há bastante tempo, não é, na minha opinião, prática de racismo. Porque nós temos que lembrar que crime de racismo, embora seja uma expressão muito mal utilizada na lei, na verdade, a Lei 7.716 de 89, que trata dos crimes de racismo, ela não usa a expressão racismo em nenhum momento. Daí o porquê está havendo tanta confusão e
E a confusão maior, a meu ver, é essa última decisão do Supremo Tribunal Federal de criminalizar a homofobia dentro dessa lei. Mas esse é um dado à parte. Mas o que importa é que não há nenhuma conduta descrita nessa Lei 7.716 que englobe esse tipo de comportamento de fraudar o concurso se autodeclarando negro. Então, a meu ver, continuo só a imaginar a hipótese aqui de crime de falsidade ideológica. Agora, racismo, o que é racismo? Racismo é a prática de um ato voltado à supremacia de uma determinada raça sobre outra. Na concepção legal, caracteriza-se como racismo também qualquer prática preconceituosa, ou seja, manifestação do pensamento racista, isso no Brasil é crime. Também a violação de maneira a impedir, limitar ou até mesmo atrapalhar o exercício regular do direito de alguém em razão da raça, da cor, etc. Então, assim, só numa hipótese muito remota que se poderia interpretar que aquele que ocupou o lugar de um negro fraudando o sistema de cotas teria, de algum modo, discriminado essa pessoa. Mas eu acho que não configura, não. Numa primeira análise, eu acho bem pouco razoável essa análise. Bom, existe uma outra pergunta aqui, feita pelo colega Arthur, que é o seguinte: a publicização dessas ações não seria uma forma de coibir esse tipo de fraude? A gente perdeu o contato com o colega de Limeira, então eu vou passar a bola para você. Me perdoe, qual que é a pergunta? Se publicizar essas ações, ela tem um efeito educativo? Eu acho que é muito importante, sim, porque, veja, só pela reflexão do que foi feito lá em Limeira, eu já acho que nós podemos até estabelecer uma política institucional de incentivo à verificação desses editais. E, moralmente, no que tange aqui a capital, como eu já disse, vou tomar a providência por esponte própria. E acho que isso pode ser feito, sim. Eu acho que a divulgação dessa atuação, aliás, até a nível nacional, acho que poderia ser comunicado ao CNMP, tentar difundir isso, porque boas práticas têm que ser difundidas e certamente outros colegas valorosos vão encampar a mesma ideia. Nesse aspecto, eu até queria lembrar que o CNMP chegou a oficiar aqui para o Centro de Apoio, perguntando como que estava o cenário aí da fiscalização, e nós já anunciamos a existência dessa ação proposta pelo colega Bevilacqua. Existe uma outra pergunta aqui feita, o professor Natanael, da Faculdade Zumbi dos Palmares, realizou. Eu não entendi direito, mas eu vou colocar aqui na rota, porque ele traz aí a questão das empresas. Ele pergunta o seguinte: como o Ministério Público deve orientar as empresas sobre concursos públicos e as faculdades para diminuir as fraudes? Eu gostaria que o professor Natanael, aí, se puder, reformular esta pergunta, até para nós entendermos qual é o objetivo específico de fazer uma orientação para uma empresa específica, enfim, talvez até como uma forma, talvez, das empresas empregarem essas pessoas que eventualmente passaram pelas faculdades. Se tiver esse objetivo, me parece que é mais lógico, né? Mas eu acho que é importante, aproveitando o gancho da pergunta, dizer o seguinte, que muitas vezes as pessoas que se sentem burladas no concurso público, que sabem que existem pessoas que não são negras e que estão se autoproclamando negras para concorrer, que denunciem. Podem fazer denúncia anônima aqui no Ministério Público, 31199000, né, o PABX, falar na nossa ouvidoria do Ministério Público, comunicar, olha, em tal cidade ou aqui na capital, em tal concurso, está havendo uma burla, existe um candidato assim, assim, assado, porque muitas vezes a comunicação ela acaba sendo mais fácil por conta de quem está participando do concurso, que está vendo quem são os candidatos, e muitas vezes conhecem, né? Então pode ser feita até anonimamente essa denúncia e vai possibilitar uma atuação melhor do Ministério Público. Muito bem. Eu gostaria de lembrar aqui que o Ministério Público está dando exemplo. Nós, no último workshop, abordamos com o colega Júlio, procurador de Justiça, sobre os concursos do Ministério Público, já que ele compõe a comissão de verificação desculpa, gente, da autodeclaração. Eu gostaria de passar a palavra para as considerações finais. Estamos aqui no Centro de Apoio com as colegas do NAT, também abertas a perguntas.
E está com a palavra, se tomar Ganzinho. O que eu queria, como consideração final, apenas dizer é que eu acho que foi extremamente importante essa iniciativa do Centro de Apoio, foi muito interessante ter participado e, mais do que isso, eu acho que pode daqui surgir o embrião de uma nova atuação ministerial, uma atuação que, como bem disse você, Fabiola, abrange a parte da inclusão social e do patrimônio público. E sem prejuízo, em havendo aquelas cautelas que eu sugeri no início, também uma atuação criminal, focando aí essa questão da falsidade ideológica. Então, na verdade, nós podemos ter vários segmentos do Ministério Público ampliando a sua atuação no enfrentamento ao racismo, tanto agindo de maneira preventiva, como também de maneira repressiva. Muito obrigada. Até queria convidar o colega Cristiano, o colega Bevilacqua também. Nós fizemos um roteiro de fiscalização para as fraudes. Esse roteiro está disponível na nossa página e acho que seria interessante que esse roteiro ele seja mais refinado sob o olhar daquele que atua no patrimônio público. Fica aqui o nosso convite, aproveitando que o colega Arthur, coordenador do Centro de Apoio Criminal, está nos assistindo. Muito obrigada pela sua participação. Também fica aqui o convite para que nós façamos esse roteiro em conjunto, né, justamente com esse caráter multidisciplinar para facilitar a atuação dos colegas aí no estado de São Paulo. Bom, passando ao encerramento, eu gostaria de agradecer imensamente a nossa coordenação, a Dr. Tiago Zarif. Gostaria de agradecer a Ione e a Natália, que são do Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público. Agradecer aos colegas da Inclusão Social, colega Valério, Eduardo Valério, colega Ana Trota, o colega Rafael Costa do Centro de Apoio Descentralizado, o Arthur do CAU do Patrimônio Público, a Faculdade Zumbi dos Palmares, pela cooperação que tem atuado conosco, a professora Natanael dos Santos, também aos colegas que fizeram perguntas, que participaram. Lembrando, mais uma vez, que o nosso último encontro aí para fechar o nosso bloco é no dia 12 de agosto de 2019, talvez aí no final desse último bloco nós consigamos elaborar com mais refinamento essa recomendação, esse roteiro, e teremos o colega Eduardo Ferreira Valério, Cristiane Hilal, para falar das ações preventivas e da atuação na área de inclusão social. Antes de fazer a consideração final, aproveitando que o colega Bevilacqua retornou, passo a palavra a Vossa Excelência para fazer as suas considerações aqui, por favor. Primeiramente, peço desculpas, mas houve uma intermitência aqui da internet, isso de e-mail, aí tivemos, mas conseguimos pelo menos voltar ao final. E o que tenho a dizer é que, primeiramente, é parabenizar o CRIS, a Procuradoria Geral, né? Nós temos a professora Natanael aí, os demais convidados, todos que acompanharam, que juntos com o Ministério Público façam coro perante a sociedade organizada para nos ajudar nesse combate, na busca da probidade, na busca da igualdade, na busca da concretização dos direitos fundamentais do artigo 5º. Não fique ali só como enfeite nas discussões acadêmicas, mas realmente saia da Carta Constitucional e entregue a nossa sociedade, o Brasil que está mudando com Lava Jato, está mudando com participação da sociedade organizada nas ruas, está mudando com a diversidade recebendo os seus direitos reconhecidos e que, como o Cris bem disse, o promotor de justiça tem um papel diferenciado e eu gostaria de deixar claro, o Ministério Público, através dos seus nós membros, justamente esses aqui que estão aí do outro lado da tela, é um parceiro das minorias, é um parceiro da sociedade. É o que eu teria a dizer. Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, agradecimento a vocês dois, né, que abrilhantaram o nosso encontro, e gostaria de convidar a todos que, se tiverem sugestões, observações, críticas, por favor, mande críticas, que é muito importante para nós aprimorarmos nosso trabalho aqui do Centro de Apoio. Mande-nos um e-mail para o CAU Inclusão Social, @mpsp.mp.br.
E eu queria terminar, é sempre bem-vinda, né? É sempre bom lembrar das frases que as nossas mulheres negras trazem para a nossa história. Sueli Carneiro, que é filósofa e ativista do movimento do feminismo negro, chegou a participar da audiência pública do STF, da DPF 146 de 2012, que com toda a sua humildade e sabedoria traz aqui, nessas palavras, a crítica e a anticrítica. Ela diz o seguinte: a experiência brutal nos obrigou a conhecer o outro, o branco. Nos ensinou, em primeiro lugar, o apreço pela liberdade e também que a diversidade humana é o maior patrimônio da humanidade. Nos fez descobrir que ninguém é racista por natureza, aprende a sê-lo. Aquela experiência brutal nos fez aprender que tanto podemos educar as pessoas para discriminar e oprimir, como para respeitar, acolher e se enriquecer com as diferenças raciais, étnicas e culturais dos seres humanos. Tenham todos uma boa noite. Obrigada.